Só falar uma coisinha. A gente já discutiu hoje também o marco temporal, que foi aprovado aí pelo. O marco temporal, o que é o marco temporal? Eles querem que as demarcações de terras indígenas, só as terras ocupadas até o início, até 88, que foi o início da Constituinte. O Supremo já discutiu isso aí largamente. Aí. A Raquel Dodge, antes de virar procuradora-geral, ela tinha um trabalho pioneiro nessa área, e nós até recebemos aí um parecer dela. Então, isso aí é capaz que dê uma boa encrenca aí no âmbito entre Congresso e Supremo. Você acredita que o Supremo ainda vai continuar tendo um papel relevante aí para estabelecer limites a esse negocismo desvairado, Paulo? Nassif, salvo engano, alguns anos atrás, 2, 3, 4 anos mais ou menos, essa decisão havia ficado nas mãos do STF, e o STF passou o problema novamente para o Congresso. Né? Ah, é? Enfim, a gente não pode esquecer disso. E essa omissão do STF é que conduziu à aprovação, Ah, enfim, de ontem. Né? Então, esse é o grande problema. Então, uma maioria, né, do Congresso, né, o tomada Gilmar, pelo Centrão. agora você está falando, o Gilmar votou a favor lá aquele episódio da Terra do Sol, como é que chama? Assim, sim, que fica no norte do país, né? A Isso. reserva, eu esqueci o nome, mas enfim, que tinha produção de Tem só no arroz, meio. enfim. Só no meio. Mas o problema é que o STF ele passou o problema para o Congresso, e o Congresso tomado por latifundiários, é óbvio que, como já dizia o Marx, as leis nunca são neutras, elas sempre são representação de interesses da classe economicamente dominante. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso é uma perda terrível para os indígenas, né? Porque o grande problema é que a maioria do pensamento ocidental não enxerga, e acho que eu convidaria todos a lerem o Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acontece que a terra, para os indígenas, representaria o mesmo que o céu, né, para os católicos. Né? Então, a terra é sagrada, é a mãe terra. É mais ou menos como se nós tentássemos convencer um judeu, por exemplo, de construir um shopping center usando o Muro das Lamentações. Isso seria uma blasfêmia. Né? Então, para os indígenas, trata-se do mesmo problema. Né? Ou seja, eles têm vínculos espirituais com as florestas, isso precisa ser respeitado. E fora que eles dão de lavada em relação a nós ocidentais a questão da preservação, níveis de produtividade por hectare. Então, na verdade, nós deveríamos aprender mais com os indígenas do que necessariamente nós impormos a nossa cultura sobre eles. É isso.